madrugada e te resgatar na balada. Chegamos! Graças a Deus, né, gente? Tá um sol lindo lá fora e tá um friozinho bom aqui dentro. E tem que agradecer por tudo, viu? Agradecer claro. pelo sol, agradecer pelo frio, agradecer pela vida. Agradece até por nada. Sabe, Deus, eu te agradeço por nada, mas eu agradeço. Tem que agradecer. Por falar em agradecer, bora nós para a mensagem de hoje alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar o nosso coração. A verdadeira coragem é ir atrás dos seus sonhos, mesmo quando todos dizem que esse sonho é impossível. Quando todos dizem, menos Deus. Se você sente aqui que você deve continuar lutando por aquilo que você quer, segue em frente. É Deus falando no seu coração. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, Justiça do Rio cria uma vara especial para enfrentar o crime organizado e morre aos 70 anos o tricampeão mundial de Fórmula 1, Niki Lauda. Fique à vontade para participar ao vivo durante o programa. E eu tô vendo aqui no meu Instagram também, no nosso Face também, que tem muitos prêmios para você que for participar e conversar com a gente. Tem um kit Tracta especial das mães também, para sua mãe ficar muito linda. É só você curtir, compartilhar no Face. No último dia desse mês a gente faz esse sorteio, tá? Agora para sexta-feira agora no Instagram tem um kit Ortovip, incrível esse kit, para você cuidar muito bem da saúde da sua boca. Você vai curtir a postagem, marcar 2 amigos e tá participando. E para quem for casar em junho ou em julho, tem um dia de noiva incrível no Paris Brasil. Também é só você curtir, comentar o post para você participar, tá no nosso Face. Bora aprender bastante, dia de polêmica, dia de resolver as coisas, dia do seu direito. Hoje é dia de perrengue mesmo. Por quê? Eu sempre digo, e acho que, não sei, ele pode confirmar, que é uma das poucas coisas que realmente dá prisão no Brasil e nem sempre o STF consegue se meter, né? Pelo menos alguma coisa funciona. Isso, né, a gente está falando sobre pensão alimentícia. Quem tem direito? Como que é definido o valor, por exemplo? Se você tem 10 filhos... Eu tenho 10 filhos. Como é? Chora. Chora. Senta e chora. Senta e chora. Você tem que pagar pensão para os 10 filhos e como é que fica você para viver? Por exemplo, o pai está devendo pensão. Ele tem direito a visitar o filho? Tá assim de perguntinha, e ele saiu de São Paulo. Eu estava comentando com o Tony Blade, é o cara da família, nosso querido amigo advogado, Dr. Nelson Sussumo. Dr. Nelson Sussumo, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês, Manuel. O pai do campeão, né? É verdade. O pai do campeão de golfe. Daqui a pouco a gente vai escutar falar muito no filhote. Qual é o nome do filhote mesmo, doutor? Tem o mesmo nome do pai, Nelson. O Nelson, muito. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir falar muito nesse campeão aí. Doutor Nelson, vamos lá explicar, antes da gente entrar nos perrengues e nas polêmicas, explicar o que é a pensão alimentícia. Porque quando a gente fala em pensão alimentícia, dá a impressão que é um dinheiro que a ex recebe, ponto. Mas esse dinheiro tem que ter um destino certo, né? Sim, existe pensão para ex-cônjuge, né, o ex-companheiro, e para os filhos, que hoje normalmente é para os filhos menores, né? E o ex-cônjuge, hoje a pensão é muito difícil ocorrer a situação vitalícia, né? Ou seja, para sempre até a morte. Então hoje os juízes têm aplicado mais ou menos de 6 meses a 2 anos no máximo para aquele cônjuge que separou e não tem emprego, né? E até para ele retomar a sua situação que era antes, aí dá uns 6 meses a 2 anos mais ou menos de pensão alimentícia. Então não existe mais pensão vitalícia para esse cônjuge. Mas, claro, para os filhos, né, menores, esse normalmente vai até os 24 anos de idade. Se estiver cursando uma faculdade ainda, né, se estiver cursando um curso superior, aí é possível até que seja um pouquinho mais, 25, mas normalmente é 24 anos. Então, o ex ou a ex podem receber pensão no caso de separação no caso de não estar trabalhando. Sim. Não está trabalhando, às vezes largou o emprego para poder casar, né, para ficar com a família. Então é possível que o ex-cônjuge que não está trabalhando receber pensão. Mas não é mais de forma vitalícia, é sempre temporária hoje. Quem determina é o juiz. É o juiz. E hoje até jurisprudência majoritária no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e também tem anunciado aqui em São Paulo já. Entendi. Então, assim, casou, separou, não está trabalhando, pode ser que o ex ou a ex recebam pensão, Luquinha. Só, tô com uma pergunta interessante aqui. Ela até comenta que a filha dela está com 4 anos, na verdade está há 4 anos sem receber a pensão alimentícia. Diz que foi tudo feito
muito certinho pela justiça. Aí ela comenta que o pai não, também, além da pensão ser muito pouca, ele acaba nem se envolvendo na criação da filha, né? E fala assim, ó, detalhe, a pensão saiu em 2009 no valor de R$170. Quê? Ela quer isso, R$170. Então ela está reclamando do valor e também desses 4 anos que ela não recebe, Sol. E nada foi feito. Então, a situação geral, né? Vamos colocar no geral, porque não é no caso dela, mas muitos casos são assim. Infelizmente, as pensões são colocadas de acordo com que quem pode pagar, né? Ou seja, o pai, nesse caso, aí poderia pagar. Acho que ficou determinado porque ele poderia pagar só os 170, né? Mas 4 anos aguardando, ele pagar e não pagou, aí, infelizmente, também é a parte que não procura a justiça para fazer com que o pai pagasse esse valor, né? Então, normalmente se entra com uma ação de execução de pensão alimentícia. Nesse caso de 4 anos, nem vou falar dos 4 anos, mas 3 meses para trás, é possível cobrar sob pena de prisão. Aí, normalmente, a pessoa vai pagar, porque senão vai preso. Vai preso Então, mesmo. você propõe ação hoje, as últimas 3 prestações, mais o que forem vencendo no decorrer do processo, é sob pena de prisão. Agora, o para trás, por exemplo, 4 anos, esse vai ser sob pena de penhora. E aí, se ele tiver patrimônio. Se não tiver patrimônio, fica difícil. Agora, se tiver emprego, também é possível penhorar até 50% do salário hoje. Entendi. Com o Código de Processo novo, né, de 2015, é possível hoje penhorar até 50% do salário. O Júnior Dias, obrigada, viu, Júnior? Ele está ao vivo aqui no Face, Luquinha, ele pergunta em pensão de filhos para os pais. Como é que procede? Infelizmente acontece isso também, né? Que o pai, até aquele ditado, né? Um cria 4, mas 4 não cria 1, né? O pai às vezes deu todo o apoio. Existem situações diferentes também, né? Que tem gente que é revoltado com o pai e com a mãe, que nunca ajudou. Sim. E agora ficou bem de vida, agora tem que ajudar, né? Mas assim, é um dever, não tem jeito. Em linha reta, descendente e ascendente, é um dever. Então o filho, o pai deve pagar a língua para o filho também deveria pagar para o pai. Né? Então, há uma reciprocidade entre pais e filhos. Então, esse pai, vamos dizer, um idoso que não tem emprego, está doente, é possível propor ação de alimentos contra o filho. É lógico que o filho está bem de vida, nem precisaria disso, sim, né? É claro. Mas é possível entrar, sim, com ação de pedir pensão, fixação de alimentos e depois, caso não pagar, execução de alimentos. A Marta está perguntando aqui se é sempre necessária a contratação de um advogado para lidar com essa questão de pensão. Marta, eu vou falar por mim, tá? INSS, pensão alimentícia, um advogado vai te orientar direitinho, porque senão pode cair em roubada, viu, Luquinha? Interessante, eu tô uma pergunta aqui, Sol, que você na chamada, quando a gente gravou ontem, soltou e ficou essa dúvida no ar. E o Valdeci faz a mesma pergunta, ele que é de Queluz. Ele disse que é pai de um menino e que a ex-esposa dele, Sol, só deixa ele ver a criança depois que o dinheiro está depositado na conta, senão ele não consegue ver a criança. Então já a gente responde a sua pergunta, se isso é justo, se isso é certo ou não. Mas agora bora ficar bem informado com as notícias da redação. E 10 medidas provisórias do governo podem perder a validade se não forem votadas até a semana que vem. Nós vamos saber os detalhes com o nosso repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas e amigos do Falando Nisso. Entre as medidas provisórias está a da reforma administrativa, que reduziu de 29 para 22 o número de ministérios. Se não for aprovada pelo Congresso até o dia 13 de junho, o governo será obrigado a retomar a formatação dos ministérios que vigoravam no governo Temer. As MPs são um instrumento com força de lei, ou seja, tem efeito imediato logo depois de publicadas pela Presidência da República. Mas se não forem votadas por deputados e senadores, perdem a validade. Eu gostaria de saber o que tanto trabalho aí tem esses deputados e senadores que não votam as coisas para o país andar, né? Na semana passada, o chamado Centrão, que é o bloco que reúne partidos como PP, PR, DEM e SD, decidiram, com o apoio da oposição, não votar nenhuma medida provisória. A gente está todo mundo no mesmo barco, se afundar, vai afundar todo mundo junto. Simples assim. Bom, virando a página, Pedro. O ex-presidente Lula está apaixonado, Pedro. Ele quer casar. Quem que é a pretendente? Exatamente, Sol. Lula está namorando a socióloga paulista Rosângela Silva, que trabalha no escritório da estatal Itaipu Binacional, em Curitiba, e visita o ex-presidente com frequência na Superintendência da Polícia Federal, onde o petista cumpre pena. Ela tem cerca de 40 anos e conhece o ex-presidente há mais de 10 anos. Segundo dirigentes do partido, Rosângela se
aproximou de Lula durante a caravana do petista pela região sul do país. Pois é, tem gente dizendo aqui nas redes sociais que ele já está até de aliança de compromisso, viu, Luquinha? Agora, vale saber agora, como é que fica a questão do sítio aí. A defesa tem 8 dias para se manifestar, aí vem a decisão do sítio de Atibaia. Se ele for condenado, acaba aí a probabilidade do Lula sair da cadeia, porque ele deixa de ser réu primário, viu, Luquinha? E a Rosângela, mais conhecida como Janja, é a primeira namorada mesmo, então, depois da morte aí da ex-primeira-dama Marisa Letícia, em janeiro de 2016. Bom, ele tá preso, mas não tá morto, né? Quem sabe faz bem, né? Ele tem o direito de fazer o que quiser, na verdade, né? Bom, hora de conferir como estão as nossas estradas. Pedro, tudo tranquilo? Tudo tranquilo sim na Tamoios, Lucas. Ali o motorista faz boa viagem, tanto no sentido de São José dos Campos, quanto no sentido do Caraguatatuba. Na Rio Santos, aquela estrada que liga todo o litoral norte, São Sebastião, quilômetro 118, na Serrinha, voltou a ser interditado. No 140, no Goiacá, funciona no sistema pare e siga. Na Dutra, já subindo a serra, o motorista enfrenta problemas somente em Guaratinguetá, no sentido São Paulo, pela questão das obras. No sentido Rio de Janeiro, o motorista faz boa viagem. Perfeito. Olha, essa tarde de hoje, sol vai ser bem típica de outono. Ai, temperatura delícia. mais amena, sol entre poucas nuvens, é o que a gente confirma agora na previsão do tempo. Em Santo Antônio do Pinhal, hoje a máxima é de 24 graus, sem previsão de chuva. O mesmo em São José dos Campos, máxima de 26, Roseira 27 e Areias, máxima chega a 29 graus. Agora à tarde também, tanto em São Sebastião quanto Ubatuba, sol entre poucas nuvens, máximas de 30 e 31 graus. Taubaté hoje a máxima de 27 graus. Destacar a sexta-feira, a gente vem comentando desde o começo da semana, né? Sexta-feira máxima de 20 graus, cai a temperatura para subir depois só para o final de semana. Rio de Janeiro cria justiça sem rosto contra crime organizado. A gente traz mais detalhes e explica para você em casa o que é isso. É rapidinho, a gente já volta. Olha eles tomando cerveja na balada.